Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco. Amém. Como o pastor falou, o nosso tema, de hoje é um tema assim muito forte, Fidelidade a Deus em nossos alvos. Como eu faço a pergunta para você? Como está a nossa fidelidade ao Senhor? Talvez você fale, a minha está bem, Alexandre. Durante esta noite, nós vamos perceber, será que a nossa fidelidade realmente está bem? Abra, por favor, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e 11. Amém? Glória a Deus, Existem alguns requisitos para a gente chegar aos nossos alvos, Nós sabemos que, e um deles é o que a gente vai falar desta noite, Em Apocalipse 2, capítulo 10 e 11, versículo 10 e 11 diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vou ler de novo, amados. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem já pode começar a glorificar o Senhor, porque é noite de promessa. Aleluia. No versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos que ouça, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Aleluia. Feche seus olhos para que a gente possa pedir que o Espírito Santo comece a ministrar sobre nossas vidas. Grandioso Deus, amado Pai, a Tua palavra foi lida, Pai. Uma palavra profética, uma palavra de promessa, Pai. Abre o nosso, Senhor, eu peço que primeiramente abra a nossa mente, Pai, porque sabemos que a transformação vem pela mente, Pai. Abre as nossas mentes para receber a Tua palavra, Pai. E peço, Pai, que me use como instrumento das Tuas mãos, Pai. Que diminua eu, mas cresça a Tua glória, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados. Que possamos sair daqui crendo na promessa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vou deixar vocês sentarem, Pode sentar, queridos. Esquece, que tem que sentar, A gente esquece quando está sentado, que está aqui. Quando a gente está lá, a gente está louco para sentar, Somente a gente que entra 8 horas da manhã, foi até 7 horas da noite. Você fica assim, meu saco que não vai falar para sentar, mas vamos sentar primeiramente. Então. Primeiramente que eu fui, a gente já sabe o que é fidelidade, mas eu fui dar uma pesquisadinha para a gente ver dentro do dicionário. O que é fidelidade? É demonstrar lealdade. E quando ser leal, essa igreja, neste livro foram feitas 7 cartas a 7 igrejas. Essa igreja é a igreja de Esmirna. E ela e a igreja de Filadélfia foram as únicas igrejas que não receberam do Senhor correção, mas só receberam do Senhor elogio, pela sua fidelidade. E engraçado, Você fala assim, ser fiel é fácil, É fácil quando está tudo bem. Mas na igreja de Esmirna não estava tudo bem. Se a gente lê ali no versículo, se a gente lê o texto inteiro, o que diz? Não temas com as coisas que têm de sofrer, porque o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Eles iam ir para a prisão, para ser postos à prova em tribulação de 10 dias. Mas se fiel até a morte. E nesta noite o Senhor quer falar para nós sobre essa fidelidade. Fidelidade até o fim. Até chegar à suprema vitória, que é o nosso encontro com Cristo. Aleluia. E para a gente chegar nessa fidelidade, precisamos de vários requisitos. Mas eu selecionei uma palavra para mim, que ela caminha junto com fidelidade, que se chama persistência. Porque
que é persistência? O ato de ser constante, sempre. Então, para mim conseguir ter a fidelidade, eu tenho que persistir. Porque as situações da vida nem sempre são favoráveis. Essa igreja estava vivendo uma situação difícil, de grande sofrimento. E muitas vezes na nossa vida está assim. Talvez você chegou aqui hoje numa situação nem um pouco favorável. Mas Deus, nesta noite, está dando uma promessa para você, que tem sido fiel todos os dias, desde o amanhecer até o pôr do sol. Aleluia. A igreja de Esmirna era uma igreja persistente, permaneceu constante, apesar da situação contrária. E olha as situações contrárias dessa igreja. Igreja pobre em uma cidade rica. A cidade era rica, mas a igreja de Esmirna era pobre. Situação contrária. Igreja perseguida suportava o sofrimento. Igreja fiel a Cristo numa cidade fiel a Roma. Fácil, gente, é o que nós vivemos hoje. É fácil ser fiel a Deus no mundo que está fiel a muitas e muitas coisas. Eu falo assim que parece que cada dia a gente está ficando, está mais estreito o caminho. Cada dia que passa, o nosso caminho está mais estreito, porque não está fácil servir a Cristo. Mas o Senhor fala, seja fiel até a morte. Essa é a palavra de fidelidade que o Senhor quer de nós. E não só quer a palavra, Ele quer a nossa ação. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou fiel ao Senhor. Mas será que eu tenho agido de tal fidelidade? Apesar das situações contrárias, essa igreja permaneceu fiel a Cristo até o fim. Para ser fiel a Cristo, eu preciso praticar a persistência. Tem que praticar. Não adianta eu falar para você que você vai sair daqui hoje e vai falar, a partir de hoje, eu vou ser fiel 24 horas e vou assim até a morte. Não, você tem que praticar. Tem uma palavra que tem falado muito ao meu coração, que se chama ressignificar. A gente precisa começar a ressignificar a nossa vida. E o que é ressignificar? É olhar a situação de outros olhos. Esses dias a gente chegou em casa e eu tenho uma planta na sala. E tinha um brotinho verde. O Valmir falou, você viu que está saindo brotinho verde? Eu, super otimista, falei, mas você viu que tem um brotinho lá marrom morrendo? Gente, ele estava ressignificando a vida daquela planta e eu estava matando. Então, a sua situação contrária depende de como você olha para ela. Se você ressignificar a sua vida, se você ressignificar a sua história com Cristo, você vai conseguir ser fiel. Mas é preciso haver essa prática, é preciso praticar. É naquela hora que você quer esmorecer, você fala, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque eu estou com Cristo. Talvez hoje você fale assim, Alexandre, você está falando isso que você não sabe da minha história. Eu falo para você, não sei mesmo. Mas como também muitos de vocês não sabem da minha. Então, se você chegar assim, eu estou cheio, quero jogar toalha, quero chutar o balde, vai nessa coisas, quero largar tudo. Tenho certeza que muitos de nós chegou aqui. Estou fazendo 12 dias de clamor, será que vai dar certo isso? Será que vai valer a pena? Eu falo para você, ressignifique isso na sua vida. Não olhe para aquilo não que aconteceu, mas olhe para aquele que morreu na cruz por você. Olhe para aquela vitória que não é bênção humana, mas é bênção eterna. É isso que o Senhor está desejando de nós nesta noite. E mais esta noite, eu falo que eu sentia muito forte isso enquanto eu orava, desde o dia que foi escolhido esse tema, que o Senhor quer nos encorajar a persistir na fidelidade. O Senhor quer derramar sobre mim e sobre você essa unção de persistência. Essa unção, eu vou prosseguir fiel até o alto. Você fala assim, ai, Alexandra, será? Tá difícil. Eu falo para você que em 2022, eu precisei encerrar um ciclo da minha vida. O ciclo mais difícil da minha vida. Quem conhece um pouco da minha história sabe que parecia que eu estava passando por um luto, de tão difícil que aquele ciclo foi. E eu, dentro ali, a gente se fecha no mundo da gente
e não consegue ver luz. Mas eu precisei um dia acordar e falar, eu vou significar. E vou ser fiel a Deus, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Porque eu não conseguia ver isso. Mas que você hoje, mesmo que você esteja vivendo uma situação contrária, seja fiel ao Senhor. Ressignifique as suas palavras, ressignifique a sua modo de ver a vida, seu modo de ver as situações. Porque em Salmos 101:6, né? Ela já vai pôr no telão, mas eu vou só falar o que fala em Salmos 101:6, só para a gente ir rapidinho. Deus procura pessoas fiéis. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. O Senhor está procurando pessoas fiéis. Será que nesta noite o Senhor tem pessoas fiéis aqui? Quem pode dar um glória a Deus aí? Porque o Senhor está à procura de fidelidade em você. Aleluia. Então, que possamos sair daqui como uma igreja de Esmirna, fiel ao Senhor e crendo na promessa, gente. Essa promessa é muito forte. Quando eu comecei a ler esse versículo, não saía da minha cabeça. Fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Não existe, gente, uma bênção maior que isso. Olha o que o Senhor está prometendo, olha a promessa. É a coroa da vida. Não é uma coroa de ouro, não é uma coroa de prata, não é uma coroa de plástico, mas é a coroa da vida. É bênção eterna, aleluia. A fidelidade desta igreja foi a marca dela. Nós, como cristãos, nossa marca tem que ser a fidelidade. E não é, meu amado, só a fidelidade ao Senhor. É a fidelidade em coisas pequenas. Daqui a pouco a gente já vai entrar nisso. Sobre a fidelidade em coisas pequenas. Porque às vezes a gente quer ser fiel só naquilo que aparece. Mas Deus deseja que haja na nossa vida a fidelidade. Essa igreja é uma igreja pobre aos olhos humanos, mas uma igreja rica da glória de Deus. Quem pode glorificar o Senhor aí, porque você é rico da glória de Deus? Talvez as pessoas estejam olhando você como uma pessoa perdedora, como uma pessoa que está na pobreza, mas o Senhor fala, vocês estão cheios da minha glória, e essa riqueza não é desta terra, ela é eterna. Uma igreja perdedora aos olhos humanos, mas uma igreja vencedora em Cristo. Porque olha o que fala aqui, o vencedor, de modo nenhum, aquele que for fiel ao Senhor até a morte, ele não sofrerá o dano da segunda morte, nem a morte nos vencerá, amado, porque a nossa vitória está no céu, nós venceremos a segunda morte, nós temos a certeza da vida eterna. Não importa como as pessoas nos veem, importa que nós vamos prosseguir, fiéis para o nosso alvo, que é Cristo. Eu não sei o que você pôs no seu projeto de vida, mas a maior fidelidade nossa tem que ser com o Cristo, aquele da soberana vocação. Aleluia. Fidelidade deve ser um princípio na minha e na tua vida como cristão. Fidelidade, coloque isso na sua cabeça. Eu tenho que ser fiel a Cristo. Como Cristo foi fiel a mim, Ele foi até a morte por mim, para garantir para mim a vitória sobre a segunda morte. Em Lucas 16:10, vocês abrirem, diz que fala sobre a nossa fidelidade, que quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, também será infiel no muito. E se vamos já ler os dois versículos em Mateus 25:23, diz o quê? Que quem é fiel no pouco, Deus no muito o colocará. E é o que aconteceu dessa igreja, uma igreja que parecia derrotada, mas que recebeu uma das melhores bênçãos. Mas eu queria fazer nesta noite
uma comparação. Eu podia falar aqui para vocês de muitas pessoas fiéis na Bíblia. Jó, Daniel, Paulo e tantos outros que vocês sabem, talvez até melhor que eu. Mas hoje eu quero falar de uma mulher, porque quem me conhece sabe que eu gosto de falar de mulher. Então eu vou falar de Ruth. E convido aí as jovenzinhas, vocês querem um romance lindo, maravilhoso, leiam o livro de Ruth, né, pastoras? Ô, história linda, né? Linda, muito linda, mas hoje não dá tempo de eu ler a inteira para vocês. Mas leiam lá, viu? Principalmente as minhas mocinhas aí. Vamos ler o livro de Ruth e vamos ver como que se torna uma mulher abençoada em nome de Jesus. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós vemos uma cena muito triste. Noemi, a sogra que perde o marido e perde os filhos e com 2 noras. E a sogra fala para a nora, né, que ela, para elas ficarem com as famílias dela, que ela vai voltar para a terra dela. Mas as noras, Ruth escolhe seguir a sogra. Né? Que forte isso, né? E mulherada, quem que escolhe aí seguir a sogra? Brincadeira, gente. Mas por que Ruth escolheu seguir a sogra? Porque ela viu algo diferente na vida da sogra. Esse versículo eu gostaria de ler com vocês, que é em Ruth, capítulo, não precisa vocês abrirem, ela vai pôr no telão para nós, é Ruth 1, capítulo 1, versículo 16. Deixa eu achar que está marcadinho aqui para ir rapidinho. Em Ruth 1, 16 diz assim, disse porém Ruth falando a Noemi, não me inste que eu te deixei e que te obrigue a não seguir-te. Por onde quer que fores, eu irei. E aonde quer que pousares, ali pousarei o teu povo. E o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus. O que nós vemos aí? O que fez com que Ruth quisesse seguir a sogra? Com certeza, Noemi devia ser uma boa sogra. Primeiramente isso, né? Com certeza. Mas Ruth viu algo especial em Noemi. Ela viu fidelidade a Deus em Noemi. E o que eu queria falar para você nesta noite, minha amada. A nossa fidelidade atrairá pessoas para Cristo. Na sua fidelidade, a nossa fidelidade, quando a gente conseguir colocar a fidelidade a Deus como um princípio em nossa vida, atrairemos pessoas para Cristo. Noemi atraiu Ruth para Cristo, ela desejou o Deus de Noemi. Ela queria o Deus de Noemi na vida dela, que as pessoas em nossa volta vejam tanta fidelidade em nossa vida que falem, eu quero o Deus da Alexandra, eu quero o Deus da Adriana, eu quero o Deus da Tati, que as pessoas olhem para nós e falem isso, que possamos espelhar a Cristo, que a nossa vida não seja uma vida que não inspira ninguém, que a nossa vida possa inspirar pessoas, atrair pessoas a Cristo. E o que nós falando mais um pouquinho de Ruth, o que a gente vê em Ruth, né? Em Ruth, no capítulo 2, do versículo 10 ao 13, né? Não precisa vocês lerem. O que nós vemos? Uma mulher estrangeira que vai buscar espigas nos campos e acaba colhendo na terra de Boaz um parente bem próximo de Noemi. Boaz favorece ela, pois sabe de sua história. Sabe por quê que Boaz, que é aquele homem rico, aquele parente rico de Noemi, favorece Ruth? Porque ele vê fidelidade em Ruth. Então eu queria falar algo assim que Deus falou muito forte no meu coração. Que a nossa fidelidade, o Senhor derramará favores. O Senhor favorecerá favores da nossa vida. Quem pode dizer um glória a Deus? Porque o Senhor está derramando os favores dele sobre a sua vida. Gente, é muito gostoso receber um favor. Como é gostoso poder fazer um favor para alguém. Tão gostoso quando alguém te faz uma gentileza. Imagine um favor de Deus. Quando a diaconisa traz o copo de água, é tão bom, né? E a gente está aqui pregando, principalmente eu que sou agitada. Isso daqui é tão bom, essa gentileza é tão maravilhosa. Mas se isso é bom, imagine os favores do papai. Aleluia!
Então o Senhor está nos revelando nesta noite que Ele quer derramar os favores do céu sobre a nossa vida. Quem pode glorificar o Senhor, porque os favores dele estão sobre a sua vida? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nessa história, há mais do que favores de Deus. No capítulo, um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, do versículo 9 e 10, esse eu vou ler para vocês. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Meleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth. Olha a história dessa mulher, olha a história de Ruth, de uma estrangeira rejeitada. Olha a situação, favorável? Nem um pouco. Boa? Nem um pouco. Uma mulher estrangeira rejeitada naquela terra da sogra. O que acontece com ela? Ela se torna esposa de um dos homens mais ricos daquela época. E mais do que isso, gente, isso é muito forte. E faz parte, se vocês lerem bem a história, vocês vão ver que ela fez parte da genealogia de Cristo. Esta é a história de Ruth, aquela que foi a estrangeira rejeitada, recebeu grandes riquezas, e as riquezas dela não eram só desta terra, eram riquezas da parte do Senhor. A nossa fidelidade em prosseguir para o alvo, meu amado, pegue isso para a sua vida, porque isso é muito forte. Olha, de manhã hoje, quando eu li a palavra de Deus, isso enchia demais meu coração. A nossa fidelidade em perseguir para o alvo é Cristo. Lembre sempre disso, o meu alvo é Cristo. Trarás bênção desta terra e bênçãos eternas. O que o Senhor está derramando sobre nós nesta noite. Bênção desta terra e bênção eterna. Começa a tomar posse dessa vitória, porque a nossa vitória é Cristo. Glória a Deus. Fazemos um comparativo entre a igreja de Hermina, tanto na igreja de Hermina, tanto quanto na vida de Ruth. A situação era desfavorável. Mas eles foram fiéis até o fim e receberam a maior bênção. Eles olharam para Cristo e foram grandemente abençoados. Quem quer nesta noite receber as bênçãos dessa terra e as bênçãos do céu, se coloca de pé, porque o Senhor vai começar a derramar essa bênção sobre nós nesta noite. Aleluia! Abra sua mão em forma de receber, porque a unção do Senhor vai passar neste lugar. E não é qualquer unção, gente, é o favor do Senhor que vai ser derramado. Aleluia. Oh, grandioso Deus, amado Pai, eu te peço, Pai querido, pela igreja, Pai, eu peço por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada criança. Nessa hora, Senhor, eu clamo a Ti prostrado na Tua presença, Senhor. Eu clamo por essas vidas, Pai, porque o Senhor venha derramar, Senhor, não somente as bênçãos dessa terra, mas venha derramar as bênçãos eternas, aleluia. Começa a derramar. E Tu és Espírito Santo, bem-vindo. Se há alguém aqui que pode sentir o toque do Espírito Santo, comece a glorificar. O Espírito Santo passeia sobre a igreja, derramando os favores do céu, aleluia. As bênçãos não estão sendo derramadas, e não são bênçãos passageiras, são bênçãos eternas. Aleluia! Deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida nesta noite. Deixe Ele derramar. O Senhor passeia, o Senhor está derramando bênçãos eternas, bênçãos que jamais você imaginou receber. Não olhe para o que você está passando. Ressignifique a sua vida e declare que você é fiel. Declare: eu sou fiel a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus pelo que Ele fez e que Ele fará. Aleluia. Glória a Deus.